Oh, aleluias, louvado seja o teu nome, Senhor. Oh, exaltado seja o teu nome, Senhor. Glória, glória, glória. Você que foi chamado para adorar, aplauda o Senhor Jesus. Aplauda porque Ele é digno de honra e de glórias. Oh, aleluias, louvado seja o teu nome, Senhor. Exaltado seja o teu nome entre as nações. Exaltado seja o teu nome por nós, meu Pai. Glória, 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 glórias. Vamos abrir a nossa Bíblia na carta aos Gálatas, no capítulo 3. Todos já acharam? Está escrito assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Vou ler mais uma vez. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Vou ler mais uma vez a parte A. Gostaria que todos repetissem, bem alto e bem forte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Até aí. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Enquanto você aplaude, diga glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra, meu Pai, vai ser pregada, vai ser anunciada. Por isso, meu Deus, que eu diminua e que o Senhor cresça. Porque eu, meu Pai, não preciso aparecer, mas haja o Senhor através da minha boca, através da minha vida. Derrama do Teu Espírito Santo, Senhor, e vem falar com cada vida que aqui está. Pai querido, tira todo o impedimento, tira tudo aquilo que se opõe à pregação da Tua palavra, para que a Tua palavra vá e produza o fruto para o qual vai ser lançada, em nome de Jesus. Diga que assim seja. Quando nós lemos esse versículo aí, Cristo, o Salvador, Cristo quer dizer o Salvador, Ele nos resgatou da maldição da lei. Quer dizer, que lei é essa? Era a lei do Antigo Testamento, a lei dada por Deus a Moisés. Interessante você pensar, uma lei que foi dada a Moisés por vontade de Deus, como uma ordenança para todo aquele povo que era o povo escolhido, o povo que tinha sido liberto do Egito. E quando eles estavam caminhando lá naquele deserto, indo em direção à terra prometida, Deus mandou que Moisés subisse lá no monte. E ali o Senhor Deus veio numa nuvem de glória e falou diretamente a Moisés. Essa lei está lá no livro de Levítico, está lá no livro de Deuteronômio, tem toda a lei. Ali também tem aquilo que resumidamente nós falamos que é os 10 mandamentos, que na realidade não seriam 10 mandamentos, mas tem muitos mais mandamentos. E aqui nesse verso que nós lemos, diz que o Senhor Jesus, Ele nos resgatou de tudo aquilo. Tudo que era lei, o Senhor veio, o Senhor Jesus cumpriu essa lei, e depois diz a palavra que Ele abrogou, ou seja, Ele modificou aquela lei, Ele retirou aquela lei. Então, quando nós hoje olhamos para a Bíblia, nós vamos perceber que ninguém vai alcançar nada com Deus se andar pela lei, porque a lei ela vem trazer maldição. E quando a pessoa vai lá naquele monte que se chama o Monte Horebe, assim, vamos dizer, numa simbologia, porque não são todos que estão indo lá, literalmente, mas quando você começa a fazer um sacrifício, algo que vamos dizer como uma promessa, então você entra dentro da lei. E aí, a palavra de Deus diz que isso aí não é mais necessário, porque o Senhor nos resgatou dessa lei.
Hoje, quando nós alcançamos algo da parte de Deus, é por amor. É porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele veio para todos aqueles que receberam o Senhor Jesus. Então, quando você recebe Jesus Cristo como o teu único Senhor, como o teu Salvador, como o teu eterno Salvador, porque é para sempre, então o Espírito de Deus é derramado sobre a tua vida, o Espírito Santo. E aquilo que estava lá no livro de Atos dos Apóstolos, que o Espírito seria derramado quando o Senhor Jesus foi para o céu, que ele ressuscitou, e ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto vos seja derramado o poder. E ali diz no livro de Atos, capítulo 2, que os apóstolos estavam reunidos num grande cenáculo, numa sala como essa, numa casa, e estavam em oração. E ali o Espírito de Deus foi derramado. E diz a palavra de Deus que eles viam como línguas, não eram línguas, mas eles viam como se do céu viessem línguas em direção às pessoas, e essas pessoas começavam a falar em língua estranha. Língua estranha a eles. Por exemplo, você aqui fala português, mas de repente você ia começar a falar em alemão. E alemão, você ia falar para os alemães. Essa moça ia começar a falar em japonês. E outro ia começar a falar em mistério, ou seja, a língua desconhecida. A língua que se chama popularmente da língua dos anjos. E aquele Espírito derramado foi o poder. Jesus disse que era o revestimento de poder que era dado para a confirmação daquilo que ele tinha dito. Ele diz: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito Consolador. E esse Espírito estará convosco até a consumação dos séculos. Esse Espírito Consolador é o Espírito Santo. É a parte de Deus. É Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, a Trindade de Deus. E aqui ele diz que o Senhor Jesus, naquela cruz, porque ele foi pendurado, ele nos tirou daquela maldição da lei. E aí entra a dificuldade do crente. Porque o crente, quando ele aceita Jesus, essa maldição da lei foi tirada. Mas você é chamado para a liberdade. Então, muitas pessoas dizem assim: eu não quero ser crente, porque daí todas as coisas são proibidas. Quando eu ando no meio dos crentes, eu não posso nada. E essa é a aparência que realmente se vê por aí. Se vê, por exemplo, como se fosse as pessoas especiais. Eu não sei, mas eu já reparei que quando as pessoas vão numa determinada igreja, elas já são convertidas, e você convida elas para vir, elas dizem assim: mas eu já tenho a minha igreja, eu já tenho o meu lugar que eu congrego, né? Eu já estou bem. Os do mundo dizem a mesma coisa, porque cada um tem dentro de si que aquele lugar que ele vai é o melhor, que aquela placa daquela igreja é a melhor igreja que existe. Então, por exemplo, ela vai lá na Renascer: eu vou lá, eu vou no Bola de Neve, eu vou na Assembleia de Deus. Para que eu vou em outra igreja ouvir uma pessoa que eu nem conheço? Porque a pessoa fica vinculada àquilo, àquela igreja, mas não é vinculada ao Senhor Jesus. Porque quando nós somos de Jesus, o que importa é a palavra. O que importa é nós estarmos reunidos no nome de Jesus e observar aquilo que é pregado. Porque aqui, se você voltar um pouquinho aqui no verso 1 do livro de Gálatas mesmo, o apóstolo Paulo está dizendo assim, no capítulo 3, mesmo no verso 1: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos, de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne?
Você vê que aqui o Paulo está chamando diretamente a pessoa de insensata quando ela não consegue agir pela graça, quando ela não consegue agir pela fé. E aqui quando ele diz assim, quem vos fascinou? É interessante que eu não sei se vocês sabem, mas a Bíblia, ela foi escrita primeiramente em grego. E as palavras em gregos, elas são que nem no japonês. Uma palavra ela pode ter vários significados. É como se ela fosse um radical, algo que fosse dali sair várias palavras. Então, por exemplo, no japonês, quando você fala uma palavra, pela entonação, ela quer dizer algo diferente. Você fala, por exemplo, branco, né? Que seria o nome do meu cachorro, Shiro. Mas se você fala Shiro, muda o significado, já é branquíssimo. Então, quer dizer, o japonês ele tem isso, uma palavra com vários significados, porque são poucas palavras. O grego é a mesma coisa. E aqui nessa palavra fascinou, ele quer dizer intevus, ou seja, um radical do grego, intevus. E quando você pega essa palavra intevus do grego, fascinou, que foi traduzido aqui para o português, quer dizer, quem vos encantou, né? Quem encantou, ou seja, quem enfeitiçou, ou seja, tem um significado espiritual. Por que tem um significado espiritual? Porque quando você não anda pela graça, você dá margem para um outro espírito entrar e encantar, produz um encantamento, produz um fascínio na pessoa. Produz o quê? Algo espiritual, algo que vincula e que cega a pessoa. E a pessoa não consegue andar pela graça de Deus. E isso é a maior dificuldade que eu já observei na maioria dos crentes. É não conseguir entender que Deus é bom. Então elas acham que para receber algo, elas têm que pagar o preço. Mas no livro de Hebreus diz que todo o preço foi pago lá na cruz. A palavra de Deus diz que nós recebemos, como nós cantamos nesse louvor, quero adorar. Ele diz, nada posso fazer para pagar o que tu fez por mim. Nada, você não pode fazer nada. Por quê? Porque Deus te escolheu, te chamou por amor. Não foi para você vir aqui e mudar de religião. Não foi para você vir aqui e deixar todo o seu dinheiro. Não foi para você vir aqui e receber uma palavra. Não, talvez você já até conheça a palavra. Talvez você já tenha ido numa igreja. Mas o chamado é para você congregar no Espírito de Deus. Dá para você entender? É para você ter um espírito maior, um espírito que está aqui no meio de nós hoje passeando, que é o Espírito Santo, que é o próprio Jesus, e você pela fé saber que tudo aquilo que você precisa, Ele pode fazer. Independente de você pagar um preço, o preço já foi pago. Hoje, Ele diz que você recebe, o Paulo disse aqui, só quisera saber isso, recebesse o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quer dizer, agora eu faço uma pergunta para você. Quando você vê um chamado para você ir a uma igreja, a proposta é sempre a mesma. Deus vai abrir uma porta, Deus vai te enriquecer, Deus vai te dar tudo aquilo que você não pensou, Deus vai fazer você uma cabeça e não uma cauda, você vai ser um grande empresário. E a chamada, o vínculo que vai trazer a pessoa é sempre a mesma. E eu pergunto, é errado? Não, não é errado. Errado é quando você promete algo que não pode cumprir. Para que você entenda melhor, volte um pouco lá no Antigo Testamento, no livro de Oséias. Depois nós vamos voltar aí no livro de Gálatas. Oséias capítulo 3. Capítulo 3, no verso 6, diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei. Agora aqui, no verso 9. É no 4, falei
falei 3, é 4. É 4, verso 6. 4. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Agora no verso 9, capítulo 4. Olha que interessante esse verso 9. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. E visitarei sobre ele os seus caminhos, e lhe darei a recompensa das suas obras. Agora vem no verso 10. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. Olha que coisa que fala aqui. Por isso, como o povo é, assim será o sacerdote. Sabe o que quer dizer isso? Porque assim como o povo é, assim é o sacerdote. Quer dizer, Deus vai permitir um sacerdote, um pastor, um pregador, que fale aquilo que o povo quer ouvir. Dá para entender? Então o que ele vai falar? Você está precisando de dinheiro? Vem para cá, o Senhor vai te abençoar. Você está precisando de o quê? Cura, vem para cá, vai ter milagre. Mas antes, ele vai te pedir algo. Ele vai te pedir o quê? Algo da lei, o teu sacrifício. E aí você começa a pensar naquilo que o Senhor diz: comerão, mas não se fartarão. Ou seja, vão receber. Está entendendo? Vai receber, mas não vai ser bom. Por quê? Porque o povo teve o sacerdote de acordo com aquilo que ele quis ouvir. E o que acontece é isso hoje. Hoje, se você pegar na política, você vai ver que quando se fala em política, só se fala em corrupção. Você vê que o povo hoje em dia não aguenta mais. É o Cachoeira, é aquele outro senador, é só corrupção. E eu pergunto para você, quem é o homem hoje, como político, mais reverenciado no mundo inteiro? Vocês sabem quem é. O nome dele é Lula. Por que ele é reverenciado? Porque ele fala o que o povo quer ouvir. Então, quando você pega isso e transforma, para que você entenda esse exemplo, hoje nós falamos, mas tem tanta corrupção? Tem. Mas o que essa corrupção está mostrando que existe? Que está sendo aquilo que o povo quer. É aquilo que o povo colocou. Ele não tomou o poder pela luta, nem por revolução, nem nada. O povo escolheu, o povo votou. Teve reeleição, já tinha tido o caso do mensalão, já se sabia que ele tinha indícios. Mesmo assim, o que o povo fez? Vamos votar nele. Não importa, vamos votar nele. É ele que nós queremos. Quando o povo tinha que escolher Jesus ou Barrabás, quem que o povo escolheu? Barrabás. Jesus não tinha pecado, mas o povo fez o quê? Vamos escolher aquele lá, é o malfeitor que a gente quer. O sacerdote, quem que o povo queria aqui no livro de Oséias? O sacerdote que viesse falar de paz. Ah, mas tinha uma guerra iminente. A palavra de Deus é clara, se você não se converter, se você não tiver o teu coração voltado para Jesus, certamente você vai perecer. Certamente você vai agir numa maneira na vida que vai ser ruim para você. Daí você vai pensar, isso é fanatismo, não é assim. Não, é aquilo que diz a palavra de Deus, é o teu Criador que fala. Só existe uma maneira de você viver em segurança. O salmista diz, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, ó Senhor, me fazes habitar em segurança. O Senhor vai te dar a segurança. No último sábado nós demos lá, crede no Senhor Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Mas daí no final eu fiz um alerta, mas olha o profeta, veja que profeta você está crendo. Não creia em qualquer profeta. Veja se aquilo que ele está pregando é de acordo com essa palavra. Com essa palavra que fala da graça, que fala que fala da bênção, mas que também fala da maldição. Às vezes as pessoas pensam, eu fui para Jesus, está tudo bem, de qualquer jeito está bom. Tem alguém que tem os filhos que andavam lá nos lugares ruins, de repente o filho foi para um lugar que é menos pior e que se tem o nome de igreja,
ele está indo lá na igreja, está sendo uma bênção, uma maravilha. Não. Às vezes ele está sendo mal instruído, ele está sendo colocado no coração dele algo que não vai salvar, porque ele está sendo ensinado errado, e depois para tirar aquilo lá de dentro é difícil. Para quem já foi católico, como eu já fui, estudei em colégio de padre, e você tem aquelas imagens, e ali você está acostumado a se prostrar ou não se prostrar, a rezar um terço, e você acreditar naquilo, para você se desvincular daquilo é difícil. Para quem foi espírita e estava lá no terreiro pagando obrigação para o santo, já está acostumado com aquilo, a pessoa que cai no chão, que manifesta, e aí você fala, não, eu vou para a igreja do Senhor Jesus, e aqueles espíritos de lá, eles falam, se você for eu vou te perseguir, eu vou fazer o mal para você, eu vou acabar com a tua vida, e as pessoas ficam reféns daquilo, ficam com medo. Mas quem está em Cristo é nova criatura e o maligno não toca. A maldição foi quebrada, Jesus libertou. Essa é a realidade. Por isso que o Paulo diz, vocês começaram pelo Espírito, aceitando Jesus, mas de repente no meio do caminho vocês voltaram para trás e estão agindo de acordo com a carne. Por que agindo de acordo com a carne? Porque vocês estão querendo pagar promessa, vocês estão querendo subir no monte, vocês estão querendo fazer o quê? Sacrifício. O próprio Deus no Antigo Testamento, ele diz, melhor é obedecer do que sacrificar. É o Deus falando, melhor obedecer do que sacrificar. E ele diz que ainda quando você faz o sacrifício, mas você é mau, você é uma pessoa que rouba, você é uma pessoa que engana, você é uma pessoa que não tem amor ao próximo, você não é uma pessoa que tem temor a Deus, então tudo aquilo que você sacrifica vira ainda uma praga, vira uma maldição, ainda pior ainda. Ele disse isso para aqueles judeus, porque eles sacrificavam, eles estavam acostumados com a lei, e esse povo da Galácia, que Paulo estava falando e serve para nós também, eles não queriam, porque eles sabiam que Jesus tinha ido para a cruz, tinha resgatado daquela lei, daquela maldição, daquela coisa que ia só fazer, porque a Bíblia diz que a lei era uma maldição, por quê? Porque você tinha que cumprir tudo, todos os mandamentos. Se você errasse um mandamento, pronto, você já era réu de toda a lei. No livro de Tiago, lá no capítulo 4, diz que quem tropeçasse numa das coisinhas pequenas da lei, pronto, já caiu tudo. Então, quando você ouve uma palavra, por exemplo, do livro de Malaquias, que quem não está indo lá na igreja, não está dando tudo lá, está roubando a Deus, você é ladrão, você não vai para o céu, não é uma verdade. Por quê? Porque hoje não existe mais dízimo? Não, existe. Só que você tem que entender uma coisa. Hoje o seu chamado é por amor. O apóstolo Paulo diz assim, que tudo que você vai fazer é pela graça, pela misericórdia. É você entendendo que Deus te amou primeiro, que Ele te chamou, entendendo que a igreja tem as suas obrigações, tem a água, tem a luz, tem o salário do pastor, se ele viver daquilo. Então você vai e dá aquela oferta por amor, está entendendo? Não é por uma obrigação, não, agora eu dou porque se eu não der... Não. A palavra de Deus diz assim, que Deus ama quem dá com alegria. Ele não quer que você faça nada por medo. Ele não quer que faça nada porque você é coagido a fazer. Não. E isso tem trazido muita dificuldade para o povo de Deus. Porque o povo de Deus não consegue andar em liberdade do Espírito. A palavra de Deus ela fala assim, que aonde está o Espírito do Senhor, ali há a liberdade. O teu chamado é para você ser livre. O teu chamado não é para você ficar refém de uma religião, refém de uma igreja, refém de uma pessoa, debaixo de um jugo. Não. O único jugo que você tem que ter é o jugo de Jesus. Jesus disse, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele não vai colocar uma canga, um jugo pesado, que você ande ali arcado, com dificuldade. Não, ele vai colocar algo suave, algo que você possa fazer com alegria. Não aquela palavra pesada. Quantas pessoas que eu vejo que elas vêm e comentam, eu quando estou indo na igreja eu sinto até um mal-estar, porque é uma palavra assim, que eu até gosto do louvor, uma palavra, alguma coisa, eu não tenho aquela comunhão. Então não vá. É simples. Mas se eu não vou, será que vai acontecer algo? Não. Não. Você tem que procurar onde você se sente bem.
O chamado é esse, é para você ter paz no teu coração. É para você ser cheio do Espírito Santo e sair dando glória a Deus. E fazer como o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, quando você recebe um lugar com comunhão, com o Espírito de Deus, você se alegra. Porque o Deus da paz, o Deus do amor, Ele vai lá no profundo da tua alma. Ele vai visitar os teus parentes. Por exemplo, alguém que está aqui preocupado, às vezes o marido não quer que venha, os filhos, alguma coisa, mas Deus está trabalhando, Deus te usou como uma coluna, Ele te resgatou, Ele te chamou. Para quê? Para que amanhã venham os teus também. Eles vão ver que há uma coisa que mudou dentro de você. O chamado é para você andar em liberdade, é para você viver de uma maneira melhor. Quando não acontece isso, você entra debaixo da lei. E aí diz assim, no verso 12: o meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana e eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Vê que o Deus está falando aqui? O meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde. Ele não está falando que fica sem resposta, não. Ele não está falando que quando você pega aquela imagem de escultura e você consulta, fica sem resposta, não. Ele não está falando isso. Ele está falando, e ela responde. Percebe que há um espírito por detrás daquilo? Que há algo de sobrenatural? Ela responde. Daí ele fala assim: sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho e do álamo e do almeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Daí no verso 17 ele diz: Efraim está entregue aos ídolos, deixai-o. Ou seja, já está tudo corrompido mesmo? Deixa. Efraim era uma cidade, não é o nome de uma pessoa. Um lugar, um vilarejo. Estava todo mundo corrompido. Todo mundo entregue aos ídolos. Consultavam as madeiras, consultavam nos altos, queimavam incenso, faziam rituais. E o que o Senhor disse? Estão entregues aos ídolos. Deixa. Quando você se entrega àquilo que você quer ouvir, aquilo que é a concupiscência do teu coração, Deus fala, deixai-o. E ele diz ali que responde, ele não diz que não responde. Por isso, muitas vezes, as pessoas acabam vendo sinais, e sinais, e sinais. Mas o Senhor Jesus disse que no final dos tempos, nós ouviríamos muito falar em sinais. E ele diz, quando ouvirdes que os sinais estão aqui, ou estão acolá, ou estão lá, não irão correndo atrás, não buscareis. Por quê? Porque os sinais seguem aqueles que crerem. A palavra de Deus é o contrário. Se você crê, você vai ver o sinal. Se você crê, o sinal vai te seguir. Você não vai andar atrás do lugar da bênção. A bênção vai vir até você. Quando você abre o coração, o Espírito Santo de Deus sai lá do alto e ele vem, como nós falamos no começo, como aquelas línguas de fogo que vieram no Atos dos Apóstolos, ele vai vir sobre você. Você quer receber Jesus Cristo como teu Senhor? O Espírito Santo é derramado sobre vós. Ou seja, você não vai subir até lá no reino dos céus. Ele vai vir até você. Ele vai sair lá do trono dele, vai se levantar e ele vai vir com a mão dele sobre a tua vida e vai te abençoar. Essa é a diferença. Hoje as pessoas estão correndo atrás da bênção, estão todos os dias fazendo um ritual diferente, queimando um incenso ou não queimando nada. Tanta coisa que a gente vê, é fita fita amarela que se põe no pulso, é o sabonete ungido, é o copo d'água ungido, é não sei o que lá ungido, é tudo ungido, entendeu?
Não, a unção de Deus ela veio sobre pessoas. Quando Deus ungia, ele ungia pessoas. Ele pegava e derramava lá a unção, o óleo sacerdotal para um compromisso com as pessoas. E aí, é por isso que o Paulo diz, vamos voltar lá para o livro de Gálatas. É por isso que o Paulo disse assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Aí ele diz assim, no verso 14, seguindo dali da onde nós paramos, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Você está entendendo? Quem está entendendo o que eu estou falando? A bênção de Abraão é uma bênção muito citada. Você vê que muita igreja do sacrifício, ela fala assim, você tem que seguir a bênção de Abraão. O Abraão, o pai da fé, certo? O que o Abraão fez, que fez com que ele recebesse, segundo elas? Ele ofereceu o seu Isaque. Qual é o seu Isaque? Certo? Vem cá e traz o seu Isaque. Todos nós vamos trazer o seu Isaque. Só que tem um detalhe. Abraão ofertou Isaque, mas Deus não recebeu. Porque o Deus da providência imediatamente providenciou o cordeiro. E ele quis mostrar com isso que não precisava de nada, era a fé. Por isso que aqui o apóstolo Paulo disse assim, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, que não eram os da promessa, que não eram os judeus, os gentios eram os de fora, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Quer dizer, você quer receber algo de Deus? Você quer receber a promessa de Deus na tua vida? Então você vai receber. Mas você vai receber de que maneira? Pela graça, pela virtude, pela misericórdia e pela fé. Ou seja, tudo é possível àquele que crê. Quando você crê, você é livre do sacrifício e a misericórdia de Deus vem sobre a tua vida. Lá no livro de Romanos, diz assim, ora, isso não depende nem de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus agir com misericórdia. Deixa eu ver se eu acho aqui só para vocês verem e nós vamos terminar. Glória a Deus. Olha aqui. Romanos capítulo 9. É quase no final da Bíblia lá. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Romanos é a carta aos Romanos, né? Olha aqui. É capítulo 9. Eu sei que quando a gente prega isso, muitas pessoas estranham, porque o chamado para a liberdade é um chamado que realmente ele constrange, porque é o chamado do amor de Deus. O Senhor Jesus, ele disse uma certa ocasião que as pessoas, os judeus, eles tinham muita dificuldade em aceitar o novo. E ele fez uma parábola e diz que não se coloca o vinho novo no odre velho. O odre era aquela bolsa de couro que usava naquela época para se colocar o vinho. Porque se você colocasse o vinho novo no odre velho, aquilo ia fazer fermentação, ia romper, ia rasgar, ia derramar todo o vinho. Então ele disse, o odre novo é para o vinho novo. Ou seja, se coloca o vinho novo no odre novo. E o chamado é esse, para você ser transformado no dia a dia. Todo dia o Senhor vai acrescentando algo, e o apóstolo diz assim, que você vai caminhando assim de degrau em degrau. Você vai subindo cada dia um degrau, até você chegar lá na estatura do varão perfeito, e você ser um imitador do Senhor Jesus. E quando você é um imitador do Senhor Jesus, então você passa a servir e passa a abençoar. Daí o Senhor diz que melhor é dar do que receber. Porque você vai dando as coisas com amor, você vai abençoando as pessoas, e o Senhor Deus, vendo a tua bondade, assim como ele diz lá numa oração de um homem que chamava Cornélio, que era um homem temente a Deus, um homem misericordioso, um homem bondoso. E diz lá a palavra de Deus,
que ele mandou um anjo lá na casa do Cornélio e diz assim: as tuas orações foram ouvidas. Quer dizer, você quer as tuas orações ouvidas? Haja com misericórdia, haja com bondade, mas não haja por medo. Não sacrifique porque você acha que é obrigação. Não. Quando você der algo para alguém, dá por amor, faça por bondade, faça por graça. Se você ainda não tem esse coração, peça hoje para Deus mudar, para Deus tirar aquele coração de pedra, aquele coração cheio de mesquinharia, cheio de dureza, e te dar um coração novo, um coração de uma pessoa que age como uma portadora do Espírito Santo, aquela que sabe estender a mão, aquela que sabe viver de uma maneira melhor, olhar as coisas com bondade, entendeu? Acharam aí o livro de Romanos? Capítulo 9, no verso 16, diz assim: assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Veja, não depende de quem está correndo atrás da bênção, não. Nem depende de nada. Depende do quê? Do Deus que se compadece. E ainda para quem tem dúvida sobre a lei e a graça, vê aqui na frente, no capítulo 10, aí dessa carta mesmo dos Romanos, e está escrito assim lá no verso 4: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Porque o fim da lei é Cristo. Quer dizer, o Senhor Jesus naquela cruz, ele se tornou maldito para quê? Para acabar com a lei. Você consegue entender? Que a lei acabou? Você tem dúvida? Está escrito na palavra de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Hoje você é liberto. Hoje você teve um chamado para receber algo novo, para entender no teu coração que o Senhor Deus, ele quer te libertar, que ele quer que você viva em novidade de vida, que ele não quer que você viva apreensivo, com medo do que vai acontecer, que você não pense que você tem que pagar promessas. Não. Interessante que quando eu fui para a igreja de Deus, para uma igreja evangélica, eu estou olhando aqui essas crianças, estou lembrando. A Júlia era pequenininha, assim, criança menininha que estava dormindo, e ela tinha um problema na garganta com bronquite. Ela sempre tinha muita febre e tinha que tomar antibióticos. E aí nós levamos ela no médico, ela tomou uma série de 7 dias ou 10 de antibióticos e a febre continuava. E a gente sabe que o antibiótico ele faz mal, ele vai tirando a resistência do organismo, né? E aí ela foi ficando fraquinha, não queria se alimentar, ela já era magrinha. E aí nós voltamos lá e o médico falou assim: olha, não fez efeito, vai ter que tomar outro remédio, outro antibiótico mais forte. Esse é uma outra geração, esse vai tomar 10 dias. E aí a criança vai ter a dentição que vai ser prejudicada porque tomou antibiótico, fica enfraquecido. E a gente já não gostou, mas tinha que dar. E aí ela tomou aquela outra série daqueles antibióticos que eram mais fortes, e a febre persistia, aquela infecção, aquela bronquite não ia embora. E aí a gente já estava preocupado, falando que agora vai no médico fazer o quê? Ele já tinha tomado dois antibióticos de diferente qualidade e nada fazia efeito. E aí a gente estava começando na igreja e o pastor disse assim: vocês já oraram para ela? Olha, muito pode a oração do pai, da mãe pelos filhos, né? E a gente falou: não, a gente não, né? Ele falou: põe ela no bercinho quando ela estiver dormindo e põe a mão sobre ela e vai orando, vai pedindo a Deus a cura, né? E não precisa se preocupar da maneira que vocês vão orar, porque vocês são novos convertidos, vão orando, vão orando. E a gente começou a noite lá, colocava a mão sobre ela assim, ia pedindo a Deus a saúde, a bênção, né? E você sabe que ela foi curada
E de lá para a adolescência, nunca mais ela teve nada de febre, desses problemas de garganta, assim, que ficava ruim com esses antibióticos. Nunca mais eu me lembro que ela tomou antibiótico. Por isso que a oração da fé, ela pode muito na sua eficiência. E quando você tem filhos assim pequenos, ore pelos seus filhos, acostume a orar em casa. Quando eles estiverem dormindo, vai lá, declara a bênção. Papai te abençoa, receba a bênção do Senhor. Não sei se vocês são crentes ou não, mas são religiosos ou não, mas faça isso, entendeu? Vai pedindo pelos filhos, vocês vão ver como os filhos vão dando alegria. Nós vimos ali no livro de Oséias que as pessoas que andam pela lei fazem as coisas erradas, os filhos se prostituem, os filhos são prejudicados. Lemos ali, não sei se vocês viram, não lemos tudo, só um pedacinho. Mas quantos hoje que têm filhos aqui na praia, meninas, adolescentes, a gente vê tudo engravidando precocemente. Sabe o que é isso? É falta de Deus. É falta do... Quando o pai fala, mas o crente não erra também? A crente não erra? Erra também, erra sim, e erra bastante. Mas quando ela erra com consciência. Porque o Espírito Santo, ele veio para convencer do pecado, e quando a pessoa vai fazer, o Espírito Santo mostra, ó, sinal amarelo acendeu, vermelho, não vai. Sabe o que a pessoa quer ir? Efraim quis ir, o que Deus disse? Deixai-o, pois, está entregue aos ídolos. Aí Deus deixa. E aí é que as pessoas não entendem e falam assim, mas por que Deus deixa? Porque Deus te dá o livre-arbítrio, o chamado é para a liberdade. Ninguém vem para Deus por obrigação. Ninguém recebe Jesus Cristo pela força. Não, é pelo Espírito. Diz que não é por força nem por violência, mas é pelo agir do Espírito Santo de Deus. Por isso que o Espírito chama você e faz o convite para você vir para Jesus. Você vem se quer. Não é por obrigação, não é por nada, não é para coisa. E aqui ele diz assim no capítulo 10, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Verso 5. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Ou seja, você quer viver pela lei? Você vive. Você vai viver no sacrifício, naquela falta de conhecimento, mas pode viver, está dizendo aqui. Mas a justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar dentre os mortos a Cristo, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração está a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessardes ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Por isso que sempre, quando a gente termina, a gente diz assim, quem quer receber Jesus? Quem quer aceitar o Jesus? Por quê? Quem quer? Quem acreditou nessa palavra e ainda nunca recebeu o Senhor Jesus, então recebe Jesus Cristo como o único Senhor, pela fé, e o Senhor vai começar a agir. Essa é a palavra que tem a liberdade para que você decida aquilo que você quer para os seus filhos, para o seu futuro, e o Senhor, Ele sempre diz, como nós lemos aqui, se com a tua boca confessardes ao Senhor Jesus e em teu coração acreditar que Deus ressuscitou dos mortos, então você é salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Por isso que existe esse chamado, quem quer receber o Senhor Jesus? Quem quer Jesus Cristo como único Senhor? Quem ainda nunca recebeu o Senhor Jesus e quer? Feche os seus olhos, nós vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra, meu Pai, foi pregada, foi anunciada. Eu sei, Deus, que essa palavra é verdadeira e que essa palavra, Senhor, é a palavra necessária em todos os corações, porque é a palavra que fala do Teu amor,
que fala do Deus que se compadece, do Deus que nos libertou da maldição da lei e do Deus que age com misericórdia. Por isso é que nós lemos aí, que não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus agir com misericórdia. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero agora te pedir, junto com essas pessoas que aqui estão, que o Senhor mais uma vez tenha misericórdia de todos nós. Quero também, meu Deus, perguntar se existe alguém que ainda não recebeu Jesus Cristo como único Senhor, como único Salvador, e quer ser liberto, quer ser livre para adorar a Deus, quer ter a sua vida transformada. Então, meu Pai, age no coração. Tem alguém aqui que nunca recebeu o Senhor Jesus como único Salvador e quer recebê-lo nesse momento? Se tiver, erga a sua mão assim bem alto. Tem alguém? Se tiver, não tenha vergonha não. Levante as suas mãos assim e diga: eu quero. Pai querido, em nome de Jesus, eu sei, meu Deus, que o Senhor tem um projeto e um plano em cada vida. Por isso, Deus, derrama nesse momento da virtude do Teu Espírito Santo. Renova, meu Deus, as forças desse que se sente cansado, desse que está angustiado, desse, meu Pai, que acha que não tem mais jeito para nada na sua vida. Mas eu sei, Senhor, que a última palavra é Tua, que o Senhor é o Deus de sinais, prodígios e maravilhas, porque a Tua própria palavra diz que os sinais seguirão os que crerem. Então acrescenta a fé nesses corações e faça, meu Deus, resplandecer em cada vida, Senhor, o Teu brilho, o brilho do Senhor Jesus, para que essa pessoa saia daqui abençoada, para que ela tenha o desejo, meu Deus, de cada dia estar sendo alimentada pela Tua palavra. E que, se for da Tua vontade, meu Pai, que no próximo sábado aqui ela retorne, para nós estarmos juntos como igreja, buscando ao Senhor. Porque eu sei, meu Pai, que a Tua palavra é clara. A Tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. E que o nosso coração seja um coração inteiro nas Tuas mãos, para estarmos Te encontrando em nome de Jesus. Pai querido, nesse momento, eu quero também Te pedir pelos nossos familiares, Te pedir, meu Deus, pela minha mãe, pedir, Senhor, meu Deus, por aqueles que nós sabemos que tem algo contra nós. Pedir, meu Pai querido, que nós tenhamos a capacidade de perdoar, que nós possamos, meu Pai querido, sermos como Jesus, termos um coração perdoador. Ouvir a palavra de Deus que diz que se alguém bater na nossa face, para nós darmos o outro lado. Que se alguém nos pedir a capa, para nós darmos a túnica. Que se alguém pedir que nós andemos 1 milha, que a gente ande 7. Pai querido, coloca esse coração dentro de nós, para que nós sejamos perdoadores, para que nós, meu Pai querido, não tenhamos nada contra ninguém. Nesse momento, meu Pai, ajuda-nos a liberar o perdão. Oh, decantaralabastebes andalabachai, decantaralabassubes andalabás, em nome de Jesus. Pai querido, quero também Te pedir, Senhor, por esses moradores de rua, em especial, meu Pai, eu quero Te pedir pela vida do Aline, Senhor, porque eu sei que ele está doente, que ele está enfermo, meu Pai. Ah, meu Deus, eu sei que aquele menino está fraco e não tem forças nem para Te buscar. Mas nesse momento, meu Deus, coloca um anjo acampado ao lado dele, Senhor, e restaura aquela vida. Tira, meu Deus querido, desse lamaçal, desse lugar de trevas que ele se encontra, meu Pai. Porque só o Senhor para mudar aquele coração. Só o Senhor, meu Pai, para liberar a cura espiritual e a cura, meu Pai, biológica. Então, meu Pai querido, em nome de Jesus, age na vida dele. Ah, meu Deus, ele que já foi usado por Ti para estar ali no Jardim Brasil, levando a Tua palavra para aqueles moradores de rua, hoje se encontra como um deles.
Pai querido, não deixa, meu Deus, que o inimigo prevaleça, mas coloca, Senhor, a tua virtude sobre ele, em nome de Jesus. Oh, Deus amado e soberano, visita, meu Pai, a cada vida que aqui está. Visita, meu Deus, a vida da dona Ivete, em nome de Jesus, do seu Alberto, da dona Zilda, da Andréia, do teu nome, do Pedro, da Luciana, do Márcio, Janair, Anali. Pai querido, em nome de Jesus, da Gabriela, da Júlia, derrama, Senhor meu Deus, da tua virtude, porque nós sabemos, Pai querido, que quando o Senhor opera, a tua palavra diz, ninguém pode impedir, e nós cremos nisso, para louvor do teu nome. Pai querido, eu vou declarar uma série de bênçãos. Abençoa, Senhor, e cumpre, meu Pai, porque a tua palavra diz, crede nos seus profetas e prosperarei. Me usa, meu Deus, como um pregador nesse momento, como um profeta de Deus. E tudo aquilo que eu declarar e você crê, diga assim seja. Que o Senhor te conceda a bênção da paz. Que o Senhor te conceda a bênção do amor. Que o Senhor te conceda a bênção da saúde. Que o Senhor te conceda a bênção da prosperidade. Agora faça assim, se você puder, se abrace, se ame. Olhe para dentro de você mesmo e consiga enxergar o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele faz habitação em todo aquele que crê. Olhe para dentro do seu eu, do seu id, e saiba que dentro de você existe algo muito maior do que aquilo que você imagina, que é o próprio Deus. E que quando você deixar, ele vai te usar plenamente. Ele vai usar as tuas mãos para abençoar pessoas, para curar enfermos, para levar a santa palavra de Deus. Porque Deus usa pessoas como eu e você, pessoas pequenas, pessoas que às vezes não têm capacidade, mas a palavra de Deus diz que Ele é o que capacita. Seja capacitado nesse momento por Deus, em nome de Jesus. Receba a bênção, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, não somente hoje, mas para todos.